seu vizinho e diz assim: uma só linguagem. Não tinha várias línguas, uma língua. Em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, ou em outras versões de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, vamos fazer tijolo, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos vão servir de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 5. Então desceu Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, e que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. O povo está junto. Eles todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, vamos descer, vamos confundir a linguagem deles, para que um não entenda o outro. Para que um não entenda o outro. Para que um não entenda o outro. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: para que eu não te entenda, para que o avivamento não venha. Escuta, eu sei que a gente é estranho. Eu sei que você tem as suas maneiras estranhas de ser. Uns são mais barulhentos, outros mais tranquilos. Uns batem palma, gritam alto, outros são calmos. Mas escuta, eu aprendi que cada um é uma peça muito preciosa para que o avivamento aconteça. E a grande questão para, bloquear, travar o avivamento que Deus quer trazer esse tempo para nós como igreja, é a gente não falar mais a mesma língua. E eu quero compartilhar contigo algumas verdades que estão nesse texto. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que unidade, ela tem a sua origem num termo latim chamado unitas, que significa qualidade do que é único e indivisível. Isso significa unidade. Quando a igreja começa a caminhar em unidade, escuta, nós seremos únicos e indivisíveis. Pastor, o que é isso? Escuta, não tem como dividir. Não tem como repartir um povo que anda em unidade. E a gente confunde muito união com unidade. União, eu continuo com as minhas particularidades, eu continuo com a minha individualidade. Só que quando eu entro no modo unidade, eu me torno indivisível. Ou seja, já não existe mais o eu, Júnior. Escuta, no reino não tem lugar para o eu. O reino é lugar do nós. E lá fora a galera diz assim: é nós. E eu quero dizer para você, meu irmão, no reino é nós. No reino tem que ser a gente junto. No reino você vai ter que, entender, o irmão é diferente de mim, mas eu sou um com ele. Não tem como dividir, não tem como repartir, não tem como a gente separar mais. Para a gente viver um avivamento, escuta, é necessário a gente ter essa unidade. Pastor, mas o senhor disse no início que avivamento começou com uma pessoa dentro de quarto. Verdade. A pastora Cristiane começou a falar do avivamento da Rua Azusa. William Seymour, um negro lutando contra, a situação do racismo. Mas o cara era tão crente. Colocaram ele não dentro da sala do seminário, por ele ser negro, pela cor da sua pele. Ele assistia aula no corredor, por ser negro, mas cheio do Espírito Santo. As barreiras da cor da sua pele quebraram todas e qualquer paradigmas. Sabe por quê? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, a gente deixa as nossas individualidades para se tornar um com o nosso irmão.
E eu quero declarar que nós vamos deixar hoje no altar nossas individualidades. E a gente vai sair daqui como um só povo, como uma só igreja. Você está me ouvindo aí? Pode dizer glória a Deus. Agora escute, olha o que diz. Primeira coisa que eu queria que você anotasse, se você trouxe Bíblia, caderno e caneta. Número 1, o poder da unidade nos leva a ter uma única maneira de falar. Essa conferência vai nivelar o nosso linguajar como igreja. Essa conferência vai trazer, sabe, um nivelamento de linguagem na igreja. Para você entender, anos atrás a gente estava servindo no ministério do meu pai, eu e Cristiane. Minha mãe está aqui. Eu e Cristiane éramos auxiliares do líder de jovens. E a gente começou a servir. Eu tocava violão, a Cristiane cantava. E a gente começou, com a nossa influência, a tocar a vida de alguns jovens. E a gente começou um culto na igreja chamado Projeto Louvor e Adoração. Porque eu só sabia tocar e a Cristiane cantar. A Cristiane era muito mais crente do que eu. Eu falei, vamos fazer um culto com essa galera aí. Eu toco, você canta e a gente inventa quem vai pregar. E começamos. Eu, Cristiane, no início tinha uns 5 jovens. Primeiro culto 5, no outro foi aumentando. E um dia a gente decidiu fazer o aniversário. Tinha 2 anos que aquele culto existia. E falamos, vamos fazer um congresso então. A gente celebrar esses 2 anos. E a gente lotou a igreja. Fizemos uma camiseta. O tema era Jovem que Faz Diferença. Eu fiz uma canção, Jovem que Faz Diferença. E a gente cantava aquela música. E a gente convidou, falou para cada jovem da igreja, falamos assim, ó, cada um vai trazer mais um, a gente vai lotar a igreja e vamos ganhar pessoas para Jesus. E aí cada um jovem decidiu trazer um amigo. E tinha uma menina da igreja que ela chamou a prima dela. A prima dela estava sentada bem no cantinho, enquanto o pessoal do louvor estava tocando. Ela fazia assim com o ouvido. Eu incomodado, eu tocando violão, a Cristiane cantando, o pessoal tocando junto, e aquela jovem assim, com a mão no ouvido, tipo algo estivesse irritando muito. Falei, cara, será que o som está alto? E naquela época não tinha o Edson. O Edson ainda não estava convertido, irmão. O Edson estava no baile funk da vida. Aí escuta. Daqui a pouco eu olhei, a menina tinha sumido. Eu falei, ué, teve o culto, o pregador pregou. Aí eu chamei a irmãzinha da igreja, eu falei assim, aquela moça, sua prima, ela foi embora. Eu, pastor, não sei o que aconteceu. Eu vou procurar notícia e amanhã eu falo para o senhor no culto. E na época eu não era nem pastor. Ô Júnior, eu falo para você no culto. Eu falei, tá bom. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... Nem celular existia. Quem lembra que não existia isso? Faz um exame de sangue. Está na hora, tá? E aí no domingo a Luana chegou e falou assim, ô Júnior, o que aconteceu foi o seguinte. A minha prima, ela foi embora porque ela não aguentou ouvir as músicas que a gente estava cantando. Porque parecia que era uma única voz. E quando a gente cantava, ela olhava para a gente no altar e parecia que todos nós éramos iguais no altar. Ela ouvia uma única voz e ela via a mesma figura em todos que estavam no altar. E ela não aguentou aquilo estava trazendo um mal-estar para ela, ela foi correndo. A gente não era treinado na época. Aquela moça precisava ser liberta. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escuta, eu sabia poucos versículos da Bíblia. Hoje eu sei um pouquinho mais. Mas tinha uma graça naquele altar, tinha uma graça naquele culto. Um monte de jovem, sabe, que só decidiu entregar a vida e glorificar a Deus e falar, Deus, a gente quer fazer diferença. Mas a gente falava a mesma língua. A gente tinha o mesmo parecer mental. E sabe o que acontecia? A cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Mas parece que agora a gente vai tão fundo, a gente sabe tanta coisa, que a nossa profundidade nos afasta. Que a nossa profundidade, sabe, coloca muros. Não, você crê assim, você tem a tua verdade, eu tenho a minha. Escuta, irmão,
O poder da unidade vai fazer com que a igreja fale uma única maneira, uma única linguagem, uma única forma de falar. Quando você sair daqui, querido, você vai reproduzir aquilo que está saindo desse altar com uma única linguagem, uma única forma de falar. E sabe qual o resultado? Avivamento. Você está aqui comigo, pode dizer glória a Deus. Mateus capítulo 18, verso de número 19, diz assim o texto: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Eu quero declarar, meu irmão, que nós vamos entrar num tempo de concordância e os céus, sabe, serão abertos para a nossa vida e nós vamos viver resultado de céus abertos. Posso ouvir um amém seu, querido? Escuta, falar a mesma língua e andar em concordância libera poder sobre a vida da igreja. Olhe para o seu vizinho e diz assim: quando eu e você falarmos a mesma língua, diz, quando eu e você andarmos em concordância, vai ser liberado poder sobre a vida da igreja. Sabe por que nos falta manifestações de poder? Porque eu acho uma coisa, você acha outra, e fica um achismo só, e não tem poder nenhum liberado na igreja. Quando eu deixo a minha pseudo-verdade, você deixar a tua, e a gente falar a verdade da palavra de Deus, poder vai ser liberado, e a gente vai viver o melhor tempo da igreja, no nome de Jesus, querido. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10, Paulo vai escrever dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos o quê? Opa, tem alguém aqui? Que faleis todos? Que faleis todos a mesma coisa. Olhe para mim, vamos sair daqui para a gente falar a mesma coisa. Vamos sair daqui para a gente viver aquilo que é plano de Deus para a nossa vida. Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo está dizendo: olha, falem a mesma coisa, pensem a mesma coisa. Resultado disso, vida de Deus na vida de vocês e um tempo extraordinário que vocês vão viver. Segundo lugar, o poder da unidade. Número 1, a unidade é a gente falar uma mesma linguagem. Número 2, o poder da unidade libera sobre a igreja criatividade. Eu vou repetir, eu acho que você não está aqui. Talvez você esteja com vontade de tomar um café já. O amém diz que está com vontade de tomar o café. Vai rolar o café, vai rolar. O poder da unidade libera criatividade. Deus vai começar a liberar criatividade sobre a vida da igreja. Ai, pastor, mas eu estou vendo um cara na internet, eu vou performar. Escuta, eu respeito tudo isso, mas o céu tem tudo que a gente precisa. Eu já ouvi músicos dizendo assim: não, eu vou para aquele show porque os músicos que tocam lá são os melhores que tem. Então quando eles tocam, a gente aprende muita coisa. Escuta, o céu tem tudo que eu preciso. Eu não preciso ir para nenhum show. Eu entendo que tem gente que é especialista em assuntos, mas eu entendo que Deus é o especialista de todos os especialistas, e Ele vai entregar ouro, sabe para quem? Para quem anda em unidade. Ele vai começar a revelar, a descortinar aquilo que está escondido. Eu quero dizer para você que tem algo que Deus está guardando, protegendo, escondendo, dizendo assim: eu ainda não mostrei para a igreja da aliança, porque eles ainda não caminham em unidade. Porque no dia que a gente caminhar em unidade, Deus vai descortinar tudo de
diante dos nossos olhos, vai nos dar uma visão muito clara, irmão. E quando a gente andar debaixo daquilo que é revelação de Deus, o resultado é sinais, prodígios e maravilhas. Eu posso ouvir um amém? Versículo 3 de Gênesis 11 diz assim: disseram uns aos outros: vinde, vamos fazer tijolo e queimemo-los bem. Os tijolos vão servir de pedra e o betume de argamassa. Escuta, até aqui na história não existia tijolo. Até aqui na história os homens, eles tinham que lavrar a pedra. Agora pensa a dificuldade de se lavrar a pedra. Eu tive a oportunidade de, um dos anos que eu fui a Israel, tinha um guia que ele falou assim: olha, põe a mão aqui, isso aqui é a fenda de uma das pedras, começa a andar. Cara, lá longe era a emenda. Eu falei, não tem lógica, como é que ela, sem máquina, sem trator, sem nada, os caras removiam uma pedra enorme dessa. Mas por causa de criatividade, ao invés da gente usar pedra, vamos pegar o barro, vamos amassar, vamos fazer tijolo e vamos construir uma torre. Eu quero dizer para você que Deus já nos deu barro. Eu quero dizer para você que a matéria-prima já está aqui. O que está faltando para a gente é unidade. Porque quando nós formos um, Deus vai revelar o plano dele. A gente vai pegar o barro, vai amassar, vai queimar, vamos fazer tijolo e a gente vai começar a construir algo para ele, não para nós, para ele, não para mim, para ele, não para você, para ele. Ah não, esse aqui é o meu ministério, meu nada, eu não morri por ninguém, meu irmão. O ministério é dele. Ele apenas me confiou a graça, o favor. Irmão, eu exerço. Sabe a coisa mais importante? É ser sacerdote, é cuidar de gente. Eu amo fazer isso. E eu quero hoje desconstruir uma mentira que Satanás tem colocado na cabeça de muitos. Ah, pastor, eu não te procurei porque eu sei das tuas tarefas, eu sei das tuas atribuições. O senhor e a pastora trabalham tanto, eu não quero te dar problema. Escuta, eu estou aqui para ser um instrumento de Deus, para te ajudar a resolver os teus problemas. E se a gente andar junto, nós vamos começar a viver um tempo, Ney, onde Deus vai revelar. É com isso aqui, Ney, que você vai vencer. É com isso aqui, Mário, que você vai vencer. É com isso aqui, Wenner, que você vai vencer. É com isso aqui, Lenilson, que você vai vencer. É desse jeito aqui, Leandro, que a gente vai vencer. Você está entendendo? Deus vai gerar uma ideia no seu coração ainda hoje. Se tem algum crente aqui que recebe, você recebe. Se tu não quer, fica tranquilo. Deus vai gerar uma ideia no teu coração e essa ideia vai te colocar em lugar de destaque. Essa ideia vai te colocar em evidência. Sexta-feira, eu fui na formatura do Gabriel. Eu virei para o Bill e falei assim: poxa, os meninos da igreja podiam estar também seguindo esse caminho. Chegou a fase aí de muitos meninos se alistarem e servirem o quartel. Ele foi lá, se alistou. Você quer servir? Como soldado, não. Essa que é ousadia, cara. Você quer servir? Soldado, não. Só se for oficial. Então vem para cá. Perguntaram para você quem era o teu peixe? Escuta, fui na formatura dele. Porque teve uma ideia. Soldado não. E nada contra os meninos que estão se formando como soldado. Vou na sua formatura também. Vou ficar feliz com você. Mas eu quero falar que Deus, Ele tem um poder de gerar criatividade dentro da gente. Mas o problema é que a gente vive numa vida tão coitadice, sabe? Ah, eu sou pobrezinho de maré desci. Ah, eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Sabe, a gente vive com um discurso lá do Gideão. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Eu sou a minha casa, a casa do meu pai é menorzinha. E a gente vive, sabe, debaixo dessa falsa modéstia. Eu quero dizer para você que no avivamento não tem lugar para falsa modéstia. No avivamento tem lugar para gente que quer viver de verdade. No avivamento tem lugar para gente que se posiciona e diz assim: eu sou desse jeito aqui, mas eu quero viver isso aqui, Deus.
eu nasci nessa casa aqui, mas eu vou viver em um lugar melhor. Eu nasci nesse bairro aqui, mas o Senhor tem para mim algo melhor. Eu estou aqui disponível, pode usar a minha vida, pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Tem alguém me ouvindo aqui hoje, querido? Agora escuta, diferente da unidade, tem um negócio chamado divisão. E a divisão, ela gera esterilidade e bloqueia o poder da criatividade no meio da igreja. Você quer fazer a igreja da Aliança parar aqui no Rio? E a pastora, ela estava vindo comigo no carro. Ela falou assim: só tem vocês aqui? Eu falei: por enquanto sim. Porque na minha cabeça, eu estou vendo uma igreja. A gente foi no outro dia em Campo Grande resolver um problema. Eu falei: Cristiano, esse lugar aqui é adequado para a gente colocar a igreja da Aliança. E a gente vai abrir uma igreja da Aliança lá em Campo Grande. Se fosse pela tua pastora, a gente já estava com uma unidade em Bangu. Eu falei: Cristiane, o povo não vai sair daqui de Realengo para ir para Bangu. Ela falou: quem disse que tem que sair daqui? Vai ficar a igreja em Realengo e vai abrir outra em Bangu. Eu falei: mas a gente precisa acelerar para a gente treinar líderes, porque eles precisam ir. E eu sei que você fica se cagando de medo quando eu falo disso, irmão. Então eu quero dizer para você: aproveita essa conferência, porque talvez você não esteja na próxima. Ou talvez na próxima você esteja trazendo a congregação que você vai estar liderando. Talvez na próxima você vai trazer a congregação e você vai pregar na próxima conferência. O Ney é muito crente, ele falou amém. Vai ter a igreja, a congregação lá do Magalhães Basto, irmão. Escuta, eu estou crendo tanto nisso que eu e Cristiane voltamos a liderar a célula. Nossa célula está longe de Realengo. E toda quarta-feira que a gente vai para a célula, eu vou com sentimento: essa célula vai se transformar na Igreja da Aliança de Magalhães. Abriu outra célula do outro lado da Avenida Brasil e vai ser lá. Vai começar na casa do Júnior e da Denise, a nova Igreja da Aliança lá do outro lado da Brasil. A Igreja da Aliança do 200, irmão. Vai explodir o 200, irmão. Ai, pastor, o senhor fala essas coisas, eu tenho até medo, pastor. E quando o senhor fica olhando com essa cara assim, pastor, pior ainda. Mas sabe o que pode barrar isso tudo? A nossa divisão. Pode barrar todos os projetos de Deus, pode trazer esterilidade para a igreja do Senhor. Mateus capítulo 12, verso 25. Eu preciso encerrar. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma casa dividida não subsiste, não prospera, não vai adiante. Mas eu quero declarar que essa casa é casa da unidade, essa casa é a casa da aliança, e na casa da aliança o poder de Deus vai se revelar e se manifestar. Toda terça, domingo, cada quarta-feira nas células eu posso ouvir um amém de quem é crente aí junto comigo. Terceiro lugar, o poder da unidade nos torna irresistíveis. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão: você vai sair dessa conferência e você vai sair debaixo dessa unção irresistível. Os inimigos não te resistirão, as adversidades não te resistirão, as provas não te resistirão. Você vai atropelar, vai passar por cima disso tudo. Eu posso ouvir um amém aí, querido? Versículo 6 do capítulo 11 de Gênesis diz: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas... olhe para o seu vizinho e diz assim: é só o início, é só o começo. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus estava falando de um povo que estava dizendo: olha, vamos levantar uma torre e vamos botar o nosso nome bem grande lá. Escuta, o nome não era nome do Senhor, não. Vamos botar o nosso nome em LED. Deus falou: olha, eles são um, ninguém pode parar eles. Se o que a gente projeta, se o que nós sonhamos, se o que pensamos
Se o que sentamos e escrevemos para que o nome de Jesus seja glorificado, você acha que alguém vai parar? Você acha que Satanás vai parar? Quando a gente entrou aqui nesse prédio, a gente teve que fazer uma reforma. Segunda semana de culto, era um domingo. A gente veio aqui de manhã, a gente não tinha atividade de manhã. Na porta da igreja ali, 2 pratos de barro enormes, muita farofa, uma galinha toda depenada e uma vela preta e vermelha que não tem nada a ver com Flamengo. Nada a ver. Amém. Aleluia. Aí eu perguntei ao vizinho: sempre colocam aqui? Pastor, eu moro aqui há tanto tempo, nunca colocaram nada aqui. Falei, estou entendendo. Terceira semana, o carro da irmã Bia foi levado aqui debaixo do viaduto. Falei, estou entendendo. É o adversário querendo dizer: aqui é minha área, aqui é meu terreno. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a igreja de Jesus está aqui hoje. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Você pode aplaudir o Senhor, porque a igreja de Jesus está aqui. Aleluia! Glória a Deus. Se você esteve no culto terça-feira, o Vinícius, que não está aqui, deve estar trabalhando, daqui a pouco chega, colheu algumas assinaturas, porque ele está vendo para a gente colocar iluminação debaixo do viaduto. O viaduto estava todo sujo, de sujeira, de um monte de coisa ruim. Ele conseguiu com a Colurbe. Ele falou, me ligou hoje pela manhã, falou: pastor, queria dizer para o senhor que ontem o caminhão da Colurbe passou lá, limpou, lavou, está tudo lavado. Eu falei, graças a Deus. E a gente vai pintar de novo, porque agora em junho a gente vai fazer a festa no viaduto de novo. A gente vai botar o som lá fora, a gente vai fazer culto lá fora. Só que essa festa no viaduto a gente vai fazer culto, irmão. Vamos botar o louvorzão para quebrar tudo e vamos glorificar o nome de Jesus aqui nesse lugar. Posso ouvir um amém? Você está junto comigo? Irresistível diante dos desafios na sua família. Você se tornará irresistível diante dos desafios na tua vida profissional. Irresistível diante dos desafios na vida ministerial. Eu quero declarar: você estará vivendo um tempo onde você será irresistível. Eu posso ouvir um amém da igreja do Senhor aqui? Vamos lá, meu tempo já acabou. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Verso 18: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenarem será. Então somente seja forte e seja corajoso. Escuta, os homens se juntam em volta do Josué e diz assim: Josué, como a gente obedeceu a Moisés, a gente está contigo. Como Deus foi com Moisés e é contigo, só seja forte e corajoso. Quem não te obedecer vai ser morto. Pastor, o senhor está rogando praga? Não. Eu não estou falando que vai passar uma escânia em cima de você, porque tem gente aí que já saiu de alguns lugares e falou: olha, não sai daqui não, hein? Se tu sair daqui vai te atropelar um caminhão. Vai acontecer isso com você. Vai acontecer. Escuta, aqui não é lugar de obrigação. Aqui é o lugar onde nós somos tocados pelo Espírito Santo. Você não faz nada obrigado aqui, você faz, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus move a tua vida. Eu quero dizer que o Espírito de Deus está se movendo aqui nessa noite e vai tocar você de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Olha o reflexo
Josué capítulo 2, verso 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. O teu Deus é Deus em cima no céu, é Deus embaixo na terra. Quando se levantar a guerra lá, lembra, eu estou debaixo de uma unção. Eu serei irresistível. Deus a quem sirvo é Deus em cima no céu, é Deus embaixo na terra. Quarto e último lugar, e eu encerro a mensagem. Deus se move em um ambiente de unidade. Deus sempre vai se mover num ambiente de unidade. Atos capítulo 1, verso 14. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Unânimes vem de uma palavra grega chamada homotumadon. Homotumadon significa com uma mente e com uma paixão. Eu quero declarar, nós vamos sair daqui com uma mente e uma paixão. Você pode fazer comigo? Uma mente e uma paixão. Olhe para o seu vizinho e diz assim: uma mente e uma paixão. Uma mente e uma paixão. O que vai mover a igreja nesse tempo é uma mente e uma paixão. Atos capítulo 4, verso 24. Ouvindo isso, unânimes, uma mente e uma paixão, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tendo eles, verso 31, tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eu vivo com uma mente e uma paixão, quando eu oro, o reino do Espírito se move. Quando eu oro com uma mente, juntos e com uma paixão, um avivamento acontece. Eu quero declarar, meu irmão, que as bases desse lugar vão tremer em nome de Jesus. O caído, necessitado, vai passar lá do outro lado da rua e ele vai ter que entrar aqui e dizer: eu me rendo, eu quero o Jesus que eu ouvi vocês cantando. Ele vai chegar, se tiver cativo vai cair lá fora e o porteiro vai orar por ele, vai ser liberto lá fora e vai entrar para confirmar a decisão, dizendo: eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus, porque a nossa unidade vai mudar os céus dessa igreja.